no livro de Provérbios 22. Glória a Deus. Não está original, não. 22, 24. Olha o que Salomão disse. Provérbios 22, 24. Não se associe com quem... Eu vou ler na tradução de vocês. Leia aí, irmãos. Provérbios 22, 24. Provérbios 22, 24. Glória a Deus. Provérbios número 22, versículo 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. Ótimo. Não, vamos nessa tradução. Não acompanhes o iracundo, nem andes com homem colérico. Meus irmãos, alguns de vocês não sabem, ou alguns de vocês sabem o que é iracundo? Alguns de vocês sabem ou não sabem o que é colérico? Também chega. Salomão estava falando aqui do negócio que a gente conhece como humor. Você já percebeu que nível é o seu humor? Outro dia eu falei aqui sobre 4 tipos de pessoas. Só falei de um, nunca mais falei mais. Existe o colérico. Existe, você lembra dos outros? Não. Existe o sanguíneo. Você não lembra? Sanguíneo está lembrado, né? Sanguíneo lembrado. São 4. E todas essas situações estão ligadas ao seu humor. Você é uma pessoa que varia de humor? Você é uma pessoa que mantém o seu humor de uma forma única? Como é que você já parou para pensar nisso? Mas não estou entendendo porque o senhor está falando isso. O seu humor, ele é configurado através da sua cultura. Aprenderemos hoje com os discípulos de Jesus. Eu só posso citar alguns por causa do tempo. Por exemplo, se nós formos falar de Pedro, ele tinha um humor impulsivo. O que é um humor impulsivo? É aquela pessoa, Pedro era uma pessoa que não pensava para falar. Irmão Damião, irmão Cícero. Pedro era uma pessoa que não pensava para falar. Pedro foi uma pessoa que você vai ver lá em Mateus, no capítulo 27, que ele não pensou 2 vezes. Ele colocou a orelha de um servo de Pilatos. Você vai ver que Pedro não pensou 2 vezes e respondeu quando Jesus perguntou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Não foi a carne, nem o sangue que revelou, foi meu Pai que está no céu. Você vai ver que Pedro, ele agia no impulso. Pedro era um sujeito impulsivo. Quando ele olhava para a situação, ele fazia o que dava na telha, na cabeça. Ele não pensava, ele agia. E, por ser impulsivo, Pedro teve alguns destaques negativos durante a sua trajetória com Jesus. Você vai lembrar que Pedro, quando foi perguntado: você é um deles? Eu nunca nem vi. Você é um deles? Eu nem conheço. Você é um deles? Eu não sei o que você está falando. Perceba, Pedro agia na impulsividade. Agir na impulsividade é comprovado que 70% das vezes que você age no impulso, você se arrepende. 70%. Pastor, deixa eu entender melhor, deixa eu explicar. Agir no impulso é agir na hora da emoção. Principalmente quando a emoção é ruim. Perceba bem. Tem um casal
que é de Maceió, o marido me revelou o seguinte: e quando a esposa pergunta se ela sente ele sente alguma coisa por ela, ele diz que sente, mas às vezes não fala. E eu disse: qual o sentimento que você sente? Ele disse: raiva. Então ele diz para ela que tem um sentimento, só não diz qual. Entenda? Quando nós agimos no impulso, a consequência vem. É como você comprar no cartão. Você sabe que no final do mês vai vir um boleto. Querendo ou não, vai vir um boleto. Agir de forma impulsiva trouxe para Pedro consequências tão graves que, dos 12, ele foi o último que se converteu. Você vai ver que ele é o último que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Por 3 vezes Pedro nega, por 3 vezes Jesus pergunta. Se você for analisar o histórico de Pedro, o temperamento dele era complicado. Mas não era um temperamento muito diferente de outros discípulos. Perceba bem. Você vai analisar, por exemplo, um dos discípulos de Jesus, André, irmão de Pedro. Era um camarada discreto. Você só vê falar de André praticamente umas 3 vezes nos evangelhos. Perceba, uma das vezes que você vai ver falar de André é João capítulo 1, versículo 41. Quando você vê falar de André pela segunda vez, é quando Jesus vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, e André, Jesus diz: tem o que aí? Ele diz: tem uns 5 pães e uns 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? André demonstra falta de fé, mesmo convivendo com Jesus, sem ser impulsivo como Pedro, sendo discreto, mas sem fé. Já Pedro agia na impulsividade, e se você for olhar uma métrica, você vai ver que Jesus tinha mais afinidade com o impulsivo do Pedro do que com o próprio André. André discreto, Pedro impulsivo. André meio escondido, Pedro era o primeiro que aparecia. E os dois eram irmãos de sangue, tão diferentes um do outro. Se você for analisar as temáticas dos dois, você diz: não, esses dois não eram irmãos, não. Porque um era calmo, tranquilo e sossegado, o outro era alterado, impulsivo e apegado. Um tinha fé, às vezes até de transportar um monte de um lugar. O outro faltava fé mesmo ao lado, conversando com Jesus, o dono do milagre. Por que eu estou falando isso? Você vai entender já já. Se você for analisar Tiago, um dos Tiagos, não o irmão de Jesus, o Tiago conhecido como o menor, Tiago era um jovem, também de poucas palavras, tímido, e procurava não chamar tanta atenção. Tiago. Eu falei aqui a palavra tímido. O que eu mais escuto das pessoas aqui do sertão é: nós somos tímidos. O popular de vocês, do Gariquibos, nós somos matutos, né? Então, Deus ama trabalhar com os tímidos. Mas pastor, a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Não é essa a timidez, não. A timidez ali que o texto se refere é aqueles que não têm fé. O tímido reconhece que ele não tem capacidade. Ele só está fazendo aquilo porque Deus capacitou. O tímido reconhece que se dependesse dele, ele não estava fazendo aquilo na casa de Deus, na obra de Deus. Mas ele está fazendo porque Deus o trouxe. Quando o sujeito não tem esse cuidado que os discípulos tinham, essa timidez, vamos dizer assim, um tanto positiva,
Você começa a achar que aquilo que você faz, o diabo faz e coloca isso na sua mente, é porque você é capaz, você é desenrolado, você se garante. E quando o diabo consegue colocar esse pensamento na mente de qualquer um de nós, mesmo que você seja um ex-tímido, ou mesmo que você nunca foi tímido, é o primeiro passo para o fracasso. No dia que eu achar, ou você achar, eu cantei e arrebentei melhor do que todo mundo. Eu preguei e arrebentei melhor do que todo mundo. Eu falei e fui compreendido mais do que o fulano ou o ciclano. No dia que eu pensar, ou alguém pensar assim, é o começo do declínio da sua vida espiritual. Agir no impulso da vaidade. É por isso que quando a gente aplaude aqui, você não vai ouvir nenhuma vez eu dizer diferente, mas só diz assim, aplausos para Jesus. Por quê? Porque se dependesse de mim, as minhas condições e possibilidades, tenha certeza que eu não estava aqui. Mas quando eu entendo que eu dependo de Deus, e foi Deus que me trouxe para cá, eu entendo que sem Ele, eu sou um fracasso. Mas com Ele, nós somos vencedores. Não tem timidez, não tem obstáculo, não tem impossibilidade que atrapalhe a você e a mim, pois Deus nos escolheu para uma missão. E é por isso que você, esta noite, está ouvindo essa palavra. Não olhe para as suas limitações, Deus conhece elas melhor do que você. Não olhe para as suas incapacidades, Deus as conhece melhor do que você. Mas olhe o que Deus pode fazer com você, por você e através de você. Eu conheço uma história de hoje uma adulta, mas no passado, uma pré-adolescente de 12, 11 anos de idade, que aceitou Jesus na igreja e disse, menina com 12 anos, eu só me conformo quando eu vejo a minha família na igreja. E eu achava tão bonito aquilo, porque toda vez que ela chegava, ela dizia, ore pela minha família. E depois dela veio o irmão, depois do irmão veio um primo, depois do primo veio o tio, depois do tio veio a mãe, depois da mãe veio o pai, depois do pai veio os outros irmãos. Ela, com 11 anos, quando ela tinha 22, ela já podia dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas pastor, o senhor acha que Deus vai usar eu? Sim. Mas eu tenho capacidade? Não. Mas Deus dá. Mas pastor, mas eu não estou conseguindo entender a Bíblia. Olhe quem era você há 2 anos atrás, com relação à Bíblia, e olhe quem você é hoje. Você vai ver que pelo menos um pouquinho você evoluiu. Deus não trabalha muitas vezes na pressa. Ele trabalha na lentidão. Diz o ditado antigo nordestino, no dicionário nordestês, tem: a pressa é inimiga da perfeição. O apressado come cru. Mas Deus tem processos na minha e na sua vida que Ele trabalha de forma paulatina, pausada. Tem milagres, situações que Ele faz assim e acontece. Tem situações que Ele vai testando a paciência da gente. Eu conheço uma irmã, vou dizer o nome dela, não, que ela assiste. Ela trabalhou 8 anos cuidando de crianças assim. E depois que o pastor pediu para ela sair daquela função para ir para outra função, ela não gostou. Porque ela achava que só sabia cuidar de crianças. Mas depois que ela foi mudada de função, ela descobriu que ela conseguia ser, aqui não tem ainda, mas vai ter, dirigente de ciclo de oração. Coisa que ela não imaginava. Afinal de contas, ela não sabia ler. Mas a gente conhece alguém, eu vou citar o nome porque ele está aqui. A mãe do irmão Renilson passou, acho que 30 anos, né? Dirigente de oração. Ela não sabia ler não, né? Ela não sabe ler não. Não sabe ler? Não sabe ler, ela sabe. Sabe? Sabe. Mas com 6 meses de crente. 6 meses de crente. Não foi 6 anos não, 6 meses. Botaram ela para ser dirigente de um dos principais cultos da igreja. Culto de oração.
E a mulher fez isso por 30 anos. Peraí, como é que alguém com 6 meses de crente consegue assumir uma responsabilidade na igreja e dar conta por 30 anos? Porque não é a pessoa que tem capacidade, é Deus que dá. E a Bíblia diz que Deus dá e não lança em rosto. Deus não empresta. Você não vai ver nunca na Bíblia dizendo que Deus empresta a você. E a Bíblia diz que Ele tem para dar, e dá em abundância. Mas pastor, deixa eu entender melhor o que o senhor está falando. Eu estou dizendo para você que independente da timidez que você tenha, independente da incapacidade que você acha que você tem, independente de qualquer circunstância que você acha que é empecilho na sua vida, mas você quer fazer algo para Deus, peça a Deus que Ele está desejoso para capacitar você, encher você, deixar você fazendo algo para Ele que você jamais imaginaria. Glória a Deus. Deus ama capacitar. Ama. Ele, quando não dá, é porque a gente não pede. Ele só dá se a gente pedir. Ele disse lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que ele estava batendo a porta. Se alguém ouvisse e abrir a porta, ele entraria. Porém, dá para se entender no texto, se alguém não ouve, por isso não abre, ou se alguém mesmo ouvindo não queira abrir, Deus, Jesus, não vai chutar a porta e entrar. Ele só capacita você se você quiser. Ele só capacita você se você pedir. Ele só capacita você se você desejar. Mas pastor, mas eu, sim. Mas eu tenho tantas limitações. Aí eu estou pedindo para você. Você tem limitações? Tem, né? Olhe para mim, eu tenho mais do que você. Se a gente contasse de 1 até 10 e desse uma carreira até a porta da casa da Piana, quem ia chegar por aqui? Qualquer um de vocês podia ter 90 anos na casa de mim. Então, limitações, elas foram feitas não para ficar de enfeite em você. Não. Limitações, elas foram feitas para a gente entender que Deus é quem faz a gente ficar capacitado. Que a gente depende de Deus. E se a gente pedir a Deus, Ele tira a limitação e coloca capacidade. Tira a limitação e coloca unção. Tira a limitação e coloca o que Ele necessita na sua obra que você faça para Ele. Está difícil de entender ou está fácil? Limitações é algo natural de todo mundo que veio do barro ou do pó. Mas capacitar é uma condição que Deus tem para dar a todo mundo que veio do pó e pede a Ele para ser capacitado. Pela misericórdia de Deus, eu fui criado num lar cristão. E dos 6 aos 12 anos eu tinha culto doméstico em casa todo dia. Quem não quisesse ou não quisesse. E papai disse: você vai se ocupar na igreja. Com 6 anos de idade eu já tinha um teclado, Cássio 100. Era desse tamanho o teclado. E eu comecei a aprender a tocar teclado com 6 anos. Mas com 8 anos, 9 anos, eu pensei assim: se eu chegar numa igreja e já tiver alguém tocando, eu preciso cantar. Ficar parado eu não fico. Depois que comecei a cantar nas crianças e comecei a fazer umas participações muito de vez em quando, eu disse: se eu chegar na igreja e tiver alguém cantando e tocando, eu preciso fazer alguma coisa. E com 8 anos de idade, eu preguei meia hora, 40 minutos num culto infantil. Mas eu entendia que eu não podia vir para a casa de Deus e passar toda uma vida com medo das minhas limitações. O irmão Enilson, é mais velho de crente aqui, vai lembrar, irmão Cícero, que os púlpitos de antigamente não era como o de hoje. O de hoje tinha uma rampinha. Os de antigamente eram as calçadas desse tamanho, com uma brecha para a gente botar os pés para subir. Quantas vezes eu fui subir no púlpito pela aquele degrau e levei tropeção e quase levava o microfone com fio condutor. E alguém chegava para mim e dizia assim: é uma vergonha tu subia do púlpito passando aquele constrangimento todo, aquela vergonha toda. Mas eu entendia que era Deus que permitia aquilo. E eu estava superando as minhas limitações para fazer o melhor para Deus.
Entenda que você nunca vai ter uma capacidade dada por Deus se você não quiser. Esse é o primeiro passo, você precisa querer. Segundo passo, para você querer, Deus dá. Agora, para você ter, você precisa treinar. Entenda, vocês que são mães aqui, assim que o menino nasceu, vocês botaram numa madeira mocotó e deram para o menino? Ou não deu o quê para o menino? Com uma semana de nascido? Só daí. O menino vai aprendendo a mastigar. O menino vai aprendendo a engolir. O menino, às vezes, vai se engasgar. Eu já vi mãe, o menino engasgou um confeito aqui, ela meteu uma tapa aqui. Ele mudou o curso para ali. O confeito foi parar com 10 metros de distância da boca do menino. E ela agoniada, meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. Depois da tapa daquela, ele ressuscitou, mas com certeza. Então, perceba. O menino vai aprendendo a mastigar. O menino vai aprendendo a engolir. O menino vai aprendendo a pegar. O menino vai aprendendo a ouvir. Até é comprovado cientificamente. Se o menino for criado num ambiente muito silencioso, ele demora a falar. Porque ele só fala porque ele ouve. E ele só ouve o que se fala. Por isso que você vê um menino, dependendo do ambiente que ele foi criado, ele sabe falar isso, aquilo, aquilo outro, dependendo do ambiente. Percebe? Você, quando Deus for lhe capacitar, e Deus quer capacitar, não significa que naquilo que você for fazer, você não vai errar. Não vai, é normal. O menino, quando começa a aprender a andar, ele nunca cai, né? Homem quebra o dente, quebra o nariz. Você vai errar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Mas feliz é aquele que, aproveitando-se do dom que Deus deu, continua investindo, continua tentando, continua treinando. Porque só assim nós vamos como a aurora, amanhecendo, clareando, clareando, até ser dia. Nunca pense que porque você toca há 10 anos, você canta há 10 anos, você prega há 10 anos, estou pronto, nunca vai dar. O que é que tem a ver o texto de ser impossível e ser calmo? Deus usou tanto Pedro impossível, como André, calmo. Tanto Tiago, calmo, como João, filho do trovão. Deus não olha o seu temperamento. Deus não olha a sua timidez. Deus não olha as suas limitações. Ele só quer saber uma coisa. Você quer ser usado? Se você disser, eu quero estar na posição, estar no lugar que Deus quer, Ele vai te capacitar. Quando você for fazendo, você vai errar. Quando você for fazendo, você vai tropeçar. Quando você for fazendo, você vai ficar nervosa. Quando você for fazendo, mas não desista, porque Deus tem condições, capacidade de te dar cada vez mais e cada vez melhor. Mas nós temos um mau hábito de chegar e dizer assim, eu só vou até aqui e não consigo ir mais adiante. Não acredito nessa história. Você tem capacidade de ir mais longe, porque não é você que está se capacitando, é Deus que está te capacitando. Deus capacita todos aqueles que são escolhidos. Se você é um escolhido de Deus, como nós temos que você está na lista daqueles que Deus deseja capacitar. Só que você não telefonou ainda para Deus dizendo, Senhor, me capacita. Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, eu almejo. É claro que é evidente que todas as igrejas que eu participei depois que saí da Assembleia de Deus, tinha cozinha, todas as igrejas. Tinha uma cozinha top de linha, fogão top de linha, industrial. Deus não me deu, com certeza absoluta, o dom de cozinhar. Eu não sei fazer no fogo mais do que o miojo. Deus não me deu. Queria muito. Mas talvez Deus disse, se eu aprender a ensinar ele a cozinhar, ele vai ficar mais ou menos do que ele. Não deu. A minha esposa tem um talento maestroso de cozinhar. Mas pastor, cozinhar é um talento? Claro. Tem gente que pega uma massa e faz uma porcaria de bolo. Tem gente que pega a mesma massa e faz uma delícia. É ou não é? Mas tem pessoas que já vêm para a casa de Deus com talento. Tem pessoas que desenvolvem o talento. Aqui. E o maior obstáculo que eu encontro quando eu falo de sertão, é as pessoas dizem, eu sou tímido. A Bíblia está dizendo que Deus usa os tímidos.
A timidez é um sopro para Deus tirar. Agora, para Ele tirar, você pensa que todos os dias eu oro a Deus dizendo assim: Deus, o Senhor sabe que eu preciso voltar a andar. Mas eu falei ontem, mas eu falo hoje de novo. Mas eu falei o mês passado todo, mas eu falo hoje. Eu lembro a Deus todo dia o que é que eu preciso. Se na sua oração você não lembra a Deus o que você precisa, logicamente vai demorar um pouco mais para você receber. Jesus gosta de perseverança. Eu vou dizer a você uma coisa. Eu estava falando de criança, falando como é que come, aprende a comer, aprende a ouvir, aprende a falar. Quando eu comecei a tocar, desse jeito aqui, primeira vez foi assim. Assim. Quando eu olhei para aquilo, que coisa horrível. Mas eu não pensei no hoje. Eu não pensei, se eu continuar assim, tá bom. Papai tinha uma radiola gradiente, cara branca, quem lembra? Radiola, estou falando para gente que talvez uma sabe, outra não sabe. Você já tiveram radiola em casa? Nunca não? Já. E a radiola do papai, a gradiente tinha 3 discos, eu estava 3 discos. Eu botava o disco lá. Ainda me lembro, Eduardo Silva, Zirana Araújo, Feliciana Amaral. Ouvia. Ia procurar aqui. Eita, aqui. Um dedo por uma tecla, um dedo por uma tecla, um dedo. Então é. Dó. Não, tá errado. Essa música. Esse tom é essa música. E foi assim. 8 anos depois, eu estava tocando no Recife, na convenção, 8 anos não, meu Deus. Não lembro exatamente. Estava tocando no Recife, na convenção, 12 anos. 12 anos depois eu estava tocando no Recife, na convenção das igrejas Casa da Bênção no Brasil. 8.300 pessoas. Quando eu estava ali, eu lembrei do Júnior, que com 6 anos fez isso. Mas, sabe o que ele faz você desenvolver? Perseverar. Deixa esse negócio pra lá, eu não nasci para isso mesmo, essa porcaria, vai lá, vai. O impossível, age assim. Agora o determinado disse: hoje eu estou assim, amanhã. Estou vendo? Eu sei que eu tenho condição de aprender. Eu sei que eu tenho capacidade de aprender. Não eu, mas de Deus. Não minha, mas de Deus. Por quê? Porque eu vou fazer para a obra dele, para a casa dele. O chamado é dele, a missão é dele, o desejo é meu e ele quer me usar. E eu vou fazer. O talento, Deus não vai mandar um anjo para tocar aqui. Deus não vai mandar um anjo para dirigir o culto. Deus não vai mandar um anjo para cantar. Deus vai usar você. Deus não vai mandar um anjo para evangelizar. Deus vai usar você. Mas você. Mas você acha que não tinha Maceió, um pastor, com mais condições que eu? Mas é claro que tinha. Mas o mais doido era eu. Aí Deus disse: procurei, não achei, não, vai tu. Deus vai procurar aqui. Queira Deus achar você capaz, disponível, disposto e querendo fazer, capacitado por Deus. Jogue toda a glória para Ele, toda a honra para Ele, e o prazer e a alegria será seu. Minha esposa repetiu isso, não consegui repetir, ela já pediu para parar e eu não paro. Eu nasci dos bastidores. Você nasceu por microfone, eu nasci dos bastidores. O que foi, filha? Não sabia disso não. Vai. Aí parece que foi. Não tem aquele negócio que eu comprei na conta que nem roupa de não. Mas pouco tempo depois, aí acontece esse negócio comigo, eu fico 3 meses deitado, 2 meses, deitado, fazendo tudo na fralda, ela dando banho em mim, na cama. Aí quando chegava no sábado, e um culto em volta do chão do Quem vai tocar? Eu não toco, mas fala.
Quem vai pregar? Eu não prego. Você prega, você ensina. Quem vai dirigir o culto? Quem? Não tem. Então quem vai? Eu nessa situação. Estou me torcendo aqui. Quem vai fazer tudo isso? A irmã Tânia. A irmã Tânia pregou, a irmã Tânia cantou. Hoje a irmã Tânia tirou da boca essa frase, eu nasci de Deus. Mas quem olhava para ela acreditava 1000% que ela nasceu dos bastidores. E Deus olhava do céu e disse: isso é você que está dizendo. Para eu tenho outros planos, outras programações e outras missões para você. A minha esposa já pregou num culto de mulheres do Ministério Visão de Águia, que era a Piraca, a mulher que nasceu no total bastidor. Deus, vai, deixa eu dizer um negócio para você. Deus gosta de queimar a língua da gente. Como assim? Acredite. Tudo que eu disse na minha vida por muitos anos foi: eu não quero ficar pregando para o mesmo povo, para o mesmo lugar, no mesmo lugar, para a mesma gente, todo culto, todo dia. Isso não é para mim, isso eu não gosto, isso eu não faço, isso eu nunca vou fazer. Eu disse para Deus. Aí Deus disse para mim: tá bom, vou lhe mandar lá para o sertão, para o lugar que você não conhece. Você vai pregar para o mesmo povo, vai tocar para o mesmo povo, vai cantar para o mesmo povo e vai fazer do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. E isso que eu faço hoje era tudo que eu disse que eu não ia fazer. Eu gostava de estar na igreja, Brasil para Cristo, na igreja quadrangular, na igreja Assembleia de Deus, Ministério Graça Plena, na igreja Missão de Fé, na igreja Evangélica Glória de Cristo, na igreja. Vira ali, tanto era assim que meu irmão dizia: rapaz, se Jesus voltar, vai ter um anjo com a missão só de me procurar, porque não vai ser difícil Deus achar em qual igreja, porque um dia está em outro dia está em outro dia, vai ser um anjo só para isso. Perceba. Aí Deus traz para cá e me coloca numa missão que eu disse: eu não vou fazer. E estou fazendo exatamente aquilo que eu disse que não ia fazer. Minha esposa disse: não vou fazer. E está fazendo aquilo que ela disse que não ia fazer. E eu estou desejando muito que vocês digam: eu não vou fazer. Eu estou pronto para fazer. Mesmo sem capacidade, mas... Deus capacita você. Deus vai usar você. Quem está disponível? Você. Essas cadeiras serão cheias através de você. Sabe qual é o meu maior desejo para voltar a andar? Sair de porta em porta, entrando de casa em casa, convidando dois no olho. Mas pastor, não vem não. O não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim. Você entendeu que a missão é para você? Será que os irmãos que vão vir aqui no dia 8 de março, vem uma comitiva relativamente grande? Acredito. Tem uns planos aqui que eu não posso dizer não, preciso confirmar, mas coisa grande vem por aí. Eles vão vir de Maceió toda quarta, toda sexta, todo domingo fazer coisa aqui? Não. A gente vai ter que treinar a gente. Vocês sabiam que vocês são aprendizados para mim? Vocês me ensinam a ter mais paciência. Vocês me ensinam a ser mais compreensivo. Vocês me ensinam a ser mais tolerante. Vocês me ensinam tanta coisa que eu não imagino. Eu nunca imaginei que saísse da capital para mim aprender no sertão. Mas quando Deus quer fazer, quer capacitar, Ele tira dali, bota lá, tira de lá, bota aqui. E Ele colocou você aqui porque Ele tem uma missão para você. E não se esconda, que Ele acha. Glória a Deus. Mas pastor, mas como assim eu? Você. Mas olhe para mim. Eu nunca fiz isso. Sempre tem a primeira vez, seja bem-vindo. Mas eu nunca... É a primeira vez que eu bem-vindo. Irmão Cícero trouxe uma palavra lá em Rosa Luxemburgo, falou 16 minutos. Digo, que bênção. Da próxima vez vai falar 40. Glória a Deus. Deus começa usando. Ninguém dá um pulo do primeiro degrau para o último. Dá? Só se for para se puxar, né? Você pula da escada do primeiro degrau para baixo? Não, né? Degrau por degrau. Degrau por degrau. Pastor, eu não gostei não daquilo que eu fiz na igreja não. Cantando, pregando, ensinando. Começa assim. E aliás, se você gostar do que você fez na igreja pela primeira vez, desconfie. Você certamente não é bom de juiz. Normalmente a pessoa diz: ficou feio, não gostei. Não vou fazer mais porque acho que não ficou bom. Normalmente é assim. Se alguém chegar perto de você e dizer: eu arrebentei, pode sofrer que esse ser humano é meio maluco. Na primeira vez, pode ser.
Deus quer usar você. Mas pastor, tem o Senhor. Você não acha que um só fazendo é cansativo? Eu estava dizendo com o pastor ontem que vocês já estão enjoados de me ouvir. Então, quando ele vier, traga uma comitiva. Todo mundo vai cantar, todo mundo vai pregar, todo mundo. Ele disse, tá bom. Estou enjoado de ouvir o Senhor dizer. Então perceba, Deus quer usar você. Você já pensou? Daqui um tempo, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo, 5 anos, vamos ouvir uma palavra pelo nosso irmão Damião. Ali, o Damião pega aqui o microfone. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem? O Damião? Sim, senhor. Por quê? Porque quem capacita é Deus. Vamos ouvir uma palavra pela irmã? Não. Eu só acredito se eu ver o vídeo. Acontece, porque quem capacita é Deus. Deus capacita você. Agora, quer a receita? Quer a receita? Davi disse: alegrei-me quando me disseram, Salmo 122, vamos à casa do Senhor. Você pede habilidade na casa do Senhor. Você tem habilidades, aprende na casa do Senhor. Deus vai te usar fora, mas também na casa do Senhor. Você é um levita na rua, em casa, mas também na casa do Senhor. Tenha o hábito de estar na casa do Senhor. Independente se você seja tímido ou compulsivo. Independente se você seja acelerado ou lento. Esteja disposto a estar na casa do Senhor. Deus quer te usar, quer te encher, quer te capacitar. Aí ele pergunta, você quer? Aí você diz, quero. Esteja na posição que ele está querendo capacitar a mim e a você. Amém. E não, parece que o pessoal não gostar, não estou dizendo que é enjoado. Amém. Amém. Vamos orar? Eu fico tão feliz quando eu olho para pessoas que, quando a gente chegou aqui, se falasse com o microfone desligado perto delas, elas já se assustaram. E hoje, pastor, vou cantar domingo, viu? Amém, meu irmão? Pastor, tem um versículo para domingo. Glória a Deus! Deus capacita. Pai, estamos aqui ouvindo uma fatia da tua palavra. Desejamos, Senhor, ser capacitados por Ti. Só o Senhor capacita. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço que o Senhor coloque desejo no coração destes que estão aqui. E daqueles que irão ouvir essa mensagem depois. O desejo de serem capacitados por Ti. O Senhor deseja ter parceiros no sertão. Pai, certos de que o Senhor vai nos usar, nos capacitar, nos preparar. Nós estamos dispostos a serem capacitados por Ti. Pai, usa-nos, que este lugar fique cheio de pessoas que o Senhor deseja capacitar para o crescimento da Tua obra, do Teu reino aqui na terra. Pai, que a glória seja Tua, que o louvor seja Teu, que a alegria seja nossa. Em nome de Jesus. Amém. Amados, antes que você dê a bênção apostólica, eu lembrei de uma situação. Um pastor, eu falei isso semana passada, um pastor pediu: quem quer que o templo seja construído aqui? Diga amém. A José falou isso não, mas eu acho que ela quer. Vamos lá. Um pastor vai entre os amigos dele fazer uma campanha para quem quiser dar qualquer oferta para a construção, aliás, para a compra do terreno. Mas ele deu uma ideia que ele disse que para tocar no coração dos amigos dele, que certamente são pastores também, ele queria um vídeo de cada um de nós, ou um vídeo coletivo. Eu preferiria um por um, mas vocês quem sabe. Dizendo que vocês querem um templo construído aqui para a glória de Deus. Vocês topam fazer um vídeo? 2? Só 2? Se for só 2, o pessoal não vai acreditar não. Oi? E aí, Damião, o que você acha? Você vai fazer um vídeo? E aí, Josiah? Você não quer que o tempo seja feito aqui? Então, é só isso aí. Eu quero comunicar aos irmãos que eu desejo que um templo seja construído aqui, no assentamento de 7 casas. Ore, intercede e colabore. Só isso. É difícil?
Aí não vai ser postado, fique tranquilo, não vai ser postado. Vai ser mostrado para as pessoas que quiserem doar alguma. Você está entendendo? Não vai ser postado. Porque eu dizendo para o pastor, ele acredita. Mas vocês dizendo, eles são tocados. Caramba, eu tenho um templo tão bonito aqui na capital, eu tenho um templo tão bonito aqui em Murici, eu tenho um templo tão bonito aqui em Satuba, eu tenho um templo tão bonito aqui em União dos Palmares. O sertão também precisa. Eu não posso dar X, mas eu vou dar Y. Você está entendendo? Quem está entendendo? Diz amém? Todo mundo está entendendo. Eu vou falar domingo de novo. Então, a partir de domingo, eu vou fazer o vídeo um por um e mandar para esses pastores que pediram. Tá certo? Quem vai me lembrar se eu esquecer? Sou bom, não vai esquecer do que eu sou. É um milagre se você quer me lembrar, né? Também se você não quiser fazer o vídeo, não é obrigado não, tá? A gente só faz. Eu sou o primeiro, se quiser. eu sou o primeiro a falar. Ninguém aqui faz nada obrigado, só faz se quiser. Com relação aos alimentos que a minha esposa falou, ninguém é obrigado a dar. Dê se puder, se quiser. É bom que dê, mas se não der, tá tudo certo. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, aonde você chegar, de onde você vier. Em nome de Jesus. E você diz: Deus abençoe, e domingo estaremos aqui. Louvando ao Senhor.